Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. As armas do cristão. Este é o tema da mensagem de hoje. O texto bíblico encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18, que diz assim a Palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com as verdades e revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Como está a sua vida com Deus? Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um momento com Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nós cristãos vivemos em constante guerra. Todos nós, de alguma forma, experimentamos tempos difíceis com inúmeros conflitos emocionais, sentimentais, relacionais, além da luta constante contra o pecado. Hoje, queridos irmãos, estamos vivendo num tempo de extrema violência, onde os próprios governos se veem na obrigação de legalizar o armamento popular, visando com isso aumentar a segurança do cidadão comum. É por esse motivo, queridos irmãos, que precisamos nos revestir da armadura de Deus com autoridade, com força, ânimo e persistência. E através do texto bíblico apresentado, queridos ouvintes, podemos observar as principais armas disponíveis para o cristão. Acreditamos que esta mensagem, querido ouvinte, te ajudará a superar cada frustração, cada medo ou até mesmo pecado que insiste em permanecer na sua vida. Sabemos que a vontade de ser um super-herói ou de ter algum poder é típico dos seres humanos. Quando uma criança ou até mesmo um adulto assiste a um mágico, eles ficam deslumbrados, pois são atraídos pelo poder e pelo sobrenatural. Somos seres humanos normais, mas também podemos ter características sobrenaturais, nos diferenciando de tudo que existe neste mundo. O que devemos fazer?
queridos irmãos, queridos ouvintes, devemos ler e consultar a palavra de Deus diariamente. Através deste texto de Efésios, o apóstolo Paulo nos mostra que as armas estão à nossa disposição gratuitamente, porém, não as usamos e nem tampouco as valorizamos como deveríamos. E isso nos leva a inúmeros fracassos em meio às guerras. Outra coisa é que muitas vezes usamos as armas erradas, que qualquer pessoa usaria em várias situações, como por exemplo, a força física, a habilidade na palavra, o conhecimento, a inteligência própria, entre outras. Porém, queridos irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades e forças do mundo sobrenatural. Muitos de nós, queridos irmãos, queridos ouvintes, relaxamos quanto ao uso da Bíblia para nos instruir. Muitas são as pessoas que estabelecem um propósito de leitura completa da Bíblia no início do ano, mas, infelizmente, no meio da leitura desistem. Como usaremos as armas que estão à nossa disposição se as desconhecemos? Não tem como. Como usaremos as armas que estão à nossa disposição se as desconhecemos? Vejamos, queridos, quais são essas armas. Primeira arma, verdade. Queridos ouvintes, o versículo 14a esclarece que a verdade mantém a coesão de tudo e refere-se à integridade do cristão. Como um homem cristão pode não usar a verdade como linguagem diária em sua vida, em seus relacionamentos? A verdade, queridos, é uma arma que sara e cura. Quem fala sempre a verdade não precisa se esforçar para lembrar o que falou para poder sustentar a sua história, ao contrário dos mentirosos. Por que então muitos relacionamentos chegam ao fim? Por que muitos casamentos se acabam? Porque falta a verdade. Pois a verdade, queridos, liberta o ser humano de todos os conflitos. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32 o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus, queridos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, doa a quem doer. Nós, cristãos, devemos sempre falar a verdade. Doa a quem doer. Devemos sempre falar a verdade. Segunda arma, couraça da justiça. A Bíblia esclarece no versículo 14b que a justiça praticada pelo cristão protege o coração dos ataques satânicos. Praticamente, todos os 150 salmos falam sobre justiça. O Salmo 89, versículo 14, diz assim: justiça e juízo
são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Amém? Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, de justiça é constituído o trono de Deus. Vivemos hoje em um mundo injusto, com uma sociedade hipócrita e um governo corrupto. Por isso, nossos relacionamentos precisam pautar-se pela justiça. A justiça praticada por nós nos protege. Por isso, queridos, dentro das nossas possibilidades, temos que fazer o melhor e não nos deixar contaminar pela injustiça que há neste mundo mau. Temos que ter muito cuidado para não nos contaminarmos com as injustiças deste mundo. Terceira arma, Evangelho da Paz. Queridos irmãos, o versículo 15 nos faz entender que o Evangelho dá apoio e sustentabilidade aos nossos pés e à nossa vida. O Evangelho é o maior apaziguador social. Nada gera tanta paz em nossa sociedade quanto o Evangelho. Por quê? Por quê? Simples. Porque o Evangelho nos ensina a pedir perdão, nos ensina a perdoar, nos ensina que o próximo tem mais valor do que nós mesmos e nos ajuda a honrar as pessoas. Esse é o Evangelho. Precisamos querer melhorar e não ser melhor que os outros. Esse, queridos, é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho da Paz é um gerador de esperança e faz com que a nossa alma se mantenha acesa. O Evangelho da Paz é um resgatador de dignidade, capaz de libertar as pessoas do pecado, colocando-as em lugares altos. Por fim, queridos, o Evangelho da Paz é um restaurador de relacionamentos, com poder para restaurar os vínculos e promover a paz dentro do lar e nos relacionamentos. Quarta arma, escudo da fé. A Bíblia diz no versículo 16 que a fé é uma arma poderosa. A razão pode chegar até um certo ponto, mas a fé não tem limites. A fé é trazer Deus para a sua realidade. Não viver pela fé nos faz viver a maldição que Deus fala em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é bom, porém esgota e é cansativo. Quem tem fé vive o que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Amém? A quinta arma, capacete da salvação. Queridos irmãos, queridos ouvintes, o versículo 17a sugere um entendimento de que o capacete protege a nossa mente de pensamentos malignos. Se estivermos desprotegidos, nos conformaremos com as mentiras que o diabo coloca em nossas mentes e acabamos no caminho da perdição. Por isso, queridos ouvintes, precisamos do capacete da salvação.
para bloquear as mentiras do inimigo. Pois o que você diz a outras pessoas não muda a sua vida, mas sim o que você diz a si mesmo. Repreenda, anule e cancele as palavras do diabo em sua mente. Devemos estar atentos, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Temos que estar sempre atentos, pois o mal sempre nos persegue. Sexta arma, espada do Espírito. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a espada descrita por Paulo no versículo 17b é a palavra de Deus. Como você se porta, queridos, quando surge um problema? Fica perdido e confuso? Provavelmente, querido ouvinte, você não conhece a palavra. A Bíblia tem solução e instrução para tudo. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Infelizmente, queridos ouvintes, muitas pessoas estão passando muito tempo em frente à televisão e não buscam a palavra e o direcionamento de Deus para as suas vidas. Dessa forma, quando vêm as dificuldades, não sabem como se portar e o que fazer. Saiba, querido, que você tem uma poderosa arma em suas mãos, pronta para ser usada: a própria palavra de Deus. Essa é uma poderosa arma pronta nas nossas mãos. A própria palavra de Deus. Sétima arma, oração. A Bíblia diz no versículo 18 o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, a oração não está dentro da armadura, mas o apóstolo Paulo não tinha como deixá-la de fora. Saiba que a oração é uma arma tanto de ataque como de proteção, pois ela nos traz discernimento profético, perseverança, objetividade e visão sobre a nossa vida. As pessoas podem recusar o nosso amor ou as nossas palavras, mas elas não têm defesas próprias contra as nossas orações. Portanto, queridos irmãos, temos essas armas à nossa disposição. Só precisamos aprender a usá-las para não padecermos por falta de conhecimento em meio às dificuldades. Sejamos cautelosos e cuidadosos com a nossa vida cristã. Essa é a orientação de Deus. Pois fazemos
fazendo isso e revestindo-nos da armadura de Deus, estaremos sempre protegidos contra as ciladas do maligno. Amém? E que Deus assim nos abençoe.